Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus não mente. Eu tenho mais uma palavra do Senhor para falar com vocês. Meus amigos, antes de iniciar essa pregação, eu gostaria de fazer alguns comentários importantes. Eu tenho percebido que o público do canal agora é um público muito mais diversificado. Antigamente, uma praga chamada cristianismo dominou o meu coração. E desde aquele momento em que essa praga cristianismo dominou o meu coração, eu adquiri certos hábitos culturais relacionados às igrejas protestantes. E embora eu vivesse uma vida plena com Deus, longe do pecado, longe do erro, longe da ignorância, eu era dominado por alguns aspectos culturais relacionados às igrejas. E somente a graça de Deus foi capaz de transformar a minha vida e me fazer entender algo que hoje eu tenho tolerância para compreender quando eu observo algumas pessoas fazendo comentários equivocados em relação ao que está sendo ensinado. Por exemplo, eu era um indivíduo que achava que somente eu ia ser salvo. Eu era um indivíduo que achava que somente a palavra de Deus era algo que deveria ser lida e 100% obedecida de maneira cega, né? Achava que eu não poderia me misturar com os ímpios porque eu sou melhor, porque eu sou mais santo, não é isso? Mas o que acontece, gente? Aconteceram alguns eventos na Terra, e eu não falo isso de hipocrisia ou para dizer simplesmente que eu sou especial aos olhos do mundo, não. Mas quem tem um quê místico recebe influência do Sol, da Lua, dos planetas, enfim. São coisas que são difíceis de explicar, por isso não tentarei explicar a vocês, mas é uma coisa que é verdade na minha vida, é uma grande verdade na minha vida. E desde que essas coisas começaram a acontecer, a minha visão se ampliou, se amplificou, e desde então eu comecei a equilibrar esse lado da santidade plena, da devoção da luz, aonde eu obedeci a Deus de maneira cega, lutando 100% contra o pecado, longe das pessoas que não serviam a Deus, e agora não. Agora eu permiti que as trevas preenchessem o meu coração e, como resultado, eu me tornei um ser mais trevoso. Eu me tornei um ser mais adaptável no mundo. Eu comecei a ter maior facilidade para lidar com as pessoas trevosas, uma vez que eu desenvolvi a tolerância e a capacidade de respeitar as opiniões diferentes da minha e parei de me achar alguém especial aos olhos de Deus em relação ao próximo e comecei a me enxergar apenas da seguinte forma: eu sou uma pessoa que executo a vontade de Deus e devo conviver com essas pessoas. Por quê? É como a graça da garça, é a arte de você viver em meio à lama sem sujar as vestes. Não é porque ando com pessoas que eu não gosto que eu sou obrigado a me sujar. Na verdade, essa é a grande arte. A grande arte, meu amigo, não é você ficar trancado no teu quarto com a tua Bíblia dando glória a Deus. A grande arte é você conviver no meio de uma sociedade profana, suja, imunda, que não quer saber de Deus, que não teme a Deus, e ainda assim você conseguir ter boas relações com essas pessoas, sabendo separar o lado religioso que eu tenho a minha fé, mas eu preciso também respeitar a fé do meu próximo. Por quê? Porque o meu próximo, ele optou por não levar a sério o mundo espiritual, ele optou por não levar a sério o desenvolvimento da sua consciência. Ele optou por não levar a sério a palavra de Deus, ele optou por não levar a sério a santidade, a verdade e a justiça, e por isso esse indivíduo, ele está vivendo a vida dele como ele acha melhor. Desde que eu passei a agir dessa forma, eu comecei a ver que Deus manda eu julgar conforme a reta justiça e que eu não devo atacar alguém se alguém não me atacar. Olha que interessante. Eu respeito todas as religiões, mas a partir do momento que alguém me ataca, eu ataco essa pessoa de volta. Como eu disse para vocês, Deus nos coloca em situações extremamente chocantes
que mexem com o nosso estado emocional. O que ele fez comigo, gente, se eu falar para vocês o que Deus fez comigo, vocês vão ficar horrorizados. Porque pensa na desgraça. Deus colocou desgraça na minha vida inteira, justamente quando eu estava mais forte. Mas a palavra de Deus fala que isso é o fogo da provação. O ouro, ele deve ser levado ao fogo para ser testado, para ser moldado, para receber aquela coloração maravilhosa, brilhante e reluzente. Se você não levar o ouro no fogo, meu amigo, não adianta. Então, quando Daniel entrou naquela fornalha, e aqui eu quero usar a mensagem simbólica para vocês, de dizer que se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, em algum momento você vai entrar dentro de uma fornalha. Não necessariamente uma fornalha física, mas uma fornalha psíquica, uma fornalha que pode ser uma situação na sua vida onde você não vai encontrar saída, e você vai perceber que a única forma de você escapar dessa fornalha é a graça de Deus. É andar no meio do fogo sem se queimar. Isso que eu disse para vocês no início da pregação é exatamente sobre isso. É andar no meio das pessoas ímpias, que nós consideramos ímpios através da nossa reta justiça, do julgamento que Deus deu aos santos, para andar no meio de pessoas que querem nos queimar, querem nos destruir de qualquer forma. Então, andar no meio do fogo é uma arte que só quem tem a arte das trevas domina. Então, meus irmãos, o mais engraçado, mais divertido é que antigamente eu tinha medo desse negócio de macumba. Ai, alguém vai fazer uma macumba comigo, porque o macumbeiro não sei o que, o cara é do candomblé, eu não vou gostar dele, o cara é da magia, o cara é do luciferianismo. Pô, meu irmão, é brincadeira. Como é que um cara pode dizer que é um homem de Deus e ter medo de macumba? Então são coisas incompatíveis com a verdadeira fé, a verdadeira santidade, o verdadeiro poder, porque Isaías 49, Isaías 41, Isaías 43, Isaías 50, Jeremias 1, Josué 1, enfim, são inúmeros os capítulos bíblicos que Deus diz claramente que estará conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. E desde que eu comecei a agir assim, desde que eu comecei a perdoar os meus adversários, e veja bem o que eu disse, isso é a antítese, é o paradoxo. Olha que interessante, no começo da pregação eu disse para vocês que eu não ataco quem não me ataca, mas quem me ataca eu ataco, não é? Só que para eu desenvolver essa arte das trevas, ou seja, esse dom de amaldiçoar, de usar o poder da língua e ver a maldição caindo na vida das pessoas, eu tive que passar por situações muito graves, onde eu fui extremamente enganado, eu fui extremamente lesado por pessoas da minha confiança. Então essas pessoas me enganaram e Deus me mostrou que o ser humano, ele não é digno de confiança. Definitivamente eu posso assegurar para vocês que o ser humano não é digno de confiança. Eu quebrei a minha cara tentando ajudar pessoas pobres, tentando ajudar um monte de gente achando que estava fazendo bem, e na verdade eu estava fazendo justamente aquilo que atraiu a ira de Deus sobre a minha vida, conforme ensina a palavra de Deus em 2 Crônicas capítulo 19, aonde Deus diz: poderias tu ajudar o ímpio? Por isso que a ira de Deus recai sobre ti. Então a ira de Deus recaiu sobre a minha cabeça, por quê? Porque eu quis ser bom como o mundo me ensina a ser bom. O mundo ensina que você tem que ser bonitinho, que você tem que ser legal, que você tem que ser gente boa, que você tem que gostar de todo mundo, que você tem que ser político, que você tem que ser um cara influenciável, que você tem que ser um cara... Enfim, o mundo diz que você tem que ser um bosta, um lixo. O mundo diz que você tem que ser um hipócrita. Por isso que todo mundo é hipócrita, como o mundo diz. Mas desde que começaram a acontecer algumas modificações na minha mente, algumas coisas extraordinárias começaram a acontecer, e eu não tenho a menor necessidade de dividir isso com vocês, porque cada um tem a sua espiritualidade. Só eu sei o que eu faço no meu dia a dia, só eu sei como travo as minhas batalhas espirituais, só eu sei o significado dos rituais que eu monto, só eu sei o porquê que eu estou atacando uma pessoa. Uma coisa eu posso garantir para vocês: eu não ataco quem não me ataca. Eu abençoo todas as pessoas que obedecem a Deus, todas as pessoas que, mesmo sendo pagãs, estão ali trabalhando de maneira honesta, de maneira justa, de maneira verdadeira. Como, por exemplo, esses dias tem uma crente que trabalha na minha casa, que ela morre de medo aqui das coisas que eu tenho. Ela vê as minhas coisas, ela morre de medo. No outro dia eu peguei ela orando: ai, meu Deus do céu, ai, Senhor, meu Deus, meu Pai, fazendo oração aqui, porque abriu a minha caixa preta e viu umas coisas pesadas que tinha ali. São coisas minhas, mas ela ficou assustada. Por quê? Porque a religião dela é diferente da minha.
Mas ela esses dias foi lavar uma roupa na minha casa e encontrou R$ 100 no bolso de uma calça minha. E ela chegou para mim: aqui, senhor, toma aqui o seu dinheiro. Eu achei aquilo muito interessante. Das duas, uma: ou ela achou que eu estava provando ela em relação a algum teste para testar a fidelidade dela, o que não foi o caso, porque isso não faz parte do meu caráter, ou ela realmente é uma pessoa honesta. Então existem pessoas honestas que eu oro para Deus abençoar essas pessoas, ainda que sejam crentes, ainda que sejam espíritas. Por quê? Porque eu não enxergo as pessoas através de uma visão religiosa. Porque, gente, entenda uma coisa, é aqui que eu quero bater. Eu quero bater nesse ponto com vocês. Nós não podemos olhar o próximo como: fulano é do candomblé, fulano é maçom, fulano mexe com magia, e fulano é luciferiano, fulano é católico. Para com isso. Arranca esse pensamento da cabeça de vocês. Arranca esse pensamento da cabeça de vocês. Vocês têm que se enxergar como seres humanos que têm que aprender a caminhar um ao lado do outro, mesmo que você não faça uma reação com o próximo, ou seja, não tenha uma interação com o teu próximo. Você tem que aprender a respeitar a individualidade de cada um, desde que aquele indivíduo não interfira na sua vivência, desde que ele não queira interferir sobre o controle dos seus pensamentos. Porque a gente sabe, quem vive essa batalha psíquica, existem vários livros de autodefesa psíquica, mas são coisas que nós que nascemos com essa intuição, nós já temos isso de berço, porque o Senhor nos abençoa com essa autodefesa psíquica. Esses dias foi engraçado, eu estava aqui, eu senti uma tontura, aí Deus falou assim comigo: olha, mandaram uma magia para você. Aí eu falei: que beleza, ótimo. Fiz 2 coisinhas bem rápidas aqui, a dor de cabeça sumiu imediatamente. Então, quem está com Deus, meu amigo, quem tem a presença dos indivíduos sobrenaturais, não é? Não vou falar muitas coisas para você que eu não posso falar nesse canal. Mas quem tem a certeza, a convicção de 1000% de que não está sozinho, meu amigo, coisas sobrenaturais acontecem, eles avisam e nós não tememos nada nem a ninguém. E a função desses seres elevados nos conhecimentos da ciência sagrada, como ensina o Salmo 139 e Daniel capítulo 4, eles estão aqui para nos ensinar não a atacar ninguém, e sim nos defender dos ataques humanos. Pessoas de caráter duvidoso, pessoas que querem praticar o mal contra você, pessoas que não querem respeitar a sua fé. Essas pessoas são pessoas que não só devem, como merecem, e 100% das vezes devem ser atacadas. Elas nunca devem ser perdoadas. Sabe por quê? Porque elas agiram de má fé para tentar te destruir. Então, se você quer dar outra face, meu amigo, faça como o seu Jesus, vira o rostinho e fala: bate aqui, porque eu não sou assim. Comigo, agora é olho por olho, dente por dente, mas também quero lembrar vocês, como eu disse no início da pregação, que houve uma fase da minha vida que Deus me permitiu viver no cristianismo, aonde eu aprendi a dar outra face. Hoje em dia, Deus, ele não me deixa dar a outra face. Pelo contrário, a desgraça que lançam contra mim, ela vai 1000 vezes mais forte para quem me lançou. Sabe por quê? Porque as leis da física, elas são interessantes de você estudar. A Bíblia, através das leis da física, a Bíblia é muito interessante de ser lida do ponto de vista químico, matemático, fisiológico, biológico, seja lá como for. Mas ela é ainda mais interessante quando você interpreta a palavra de Deus e compreende o mundo através de uma maneira metafísica, de uma maneira espiritual, de uma maneira intuitiva, onde você ativa o seu subconsciente para religar aquilo que aconteceu no passado. Como nós sabemos, o livro de Eclesiastes ensina que não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, todo esse avanço tecnológico, todo esse avanço da ciência, nada mais é do que um engodo para enganar o gado. Por quê? Porque não há nada novo debaixo do sol. Essa tecnologia, meu irmão, que você está vendo aí hoje em dia, irmão, mas isso aí não é possível, porque essa tecnologia aí, ela é nova, lançou agora, não é nada novo, querido. Não há nada novo debaixo do sol. Toda essa tecnologia, ela sempre existiu há muito tempo. Se você tiver os olhos da fé, você vai entender o que eu estou falando. Se você não tem, você vai achar que eu sou maluco, e que o que eu estou falando não é besteira, e que o certo é o seu pastor, e que em nome de Jesus eu vou morrer porque eu sou um falso profeta. Tudo bem, eu não estou aqui para discutir isso com você, eu respeito a sua opinião, você tem todo o direito de pensar dessa forma e eu respeito a sua opinião, respeito de coração. A única coisa que nós não permitimos aqui no canal
é o indivíduo ele se opor à palavra de Deus e não se opor às minhas ideias. Porque o cara que se opõe à palavra de Deus, ele é maluco. Ah, irmão, mas está escrito na Bíblia que não há nada novo debaixo do sol. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que a tecnologia está avançando cada vez mais e vai avançar ainda mais. Não tem problema. O meu objetivo é me reconectar com o meu passado. Eu não tenho ansiedade pelo futuro. A minha ansiedade é pelo passado. Mas são coisas místicas que não convém a gente falar aqui no canal. Apenas posso citar na Bíblia para você que não há nada novo debaixo do sol. E como diz a palavra de Deus, Deus ele quer recapitular em Cristo aquilo que já aconteceu. Está escrito na Bíblia, meu irmão. Isso aqui não é papo da minha boca. Isso aqui não é lorota desse canal. Eu não estou pedindo seu dinheiro, não estou pedindo para você ser meu seguidor, não estou pedindo seu like, eu não estou pedindo nada para você. Só estou mandando você abrir a sua Bíblia e estudar a sua Bíblia minuciosamente, como ensina Josué capítulo 1, que você se debruce sobre o livro da lei, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse desvio nem para a direita nem para a esquerda tem todo um conhecimento matemático em relação a isso, mas a gente também aqui não vai abordar a matemática. A gente está percebendo que as pessoas têm uma certa dificuldade de associar a ciência com a espiritualidade. O problema das pessoas é esse. Elas separam a ciência da espiritualidade. Esses dias eu li um comentário que eu considero bastante infeliz. Não infeliz no sentido de... Eu sei que a pessoa não fez por mal, mas uma pessoa me fez um elogio dizendo que gostaria de ter o conhecimento que eu tenho. Meus irmãos, eu estudo mais de 4, 5 horas por dia há muito tempo. Muitas coisas durante muito tempo. Se eu falar a minha profissão para vocês, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar, não acredito. Não acredito mesmo, não é possível. A minha profissão é uma das profissões mais complexas que você pode imaginar. É uma profissão que exige atenção, disciplina, enfim. Eu não vou comentar nunca sobre a minha vida pessoal. Mas o que eu estou querendo dizer para você através desse comentário é: a minha vida, ela é completamente múltipla. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que estudar. Ah, irmão, você já fez curso de música? Ah, sim, já toquei violino, já entendi como é que funcionam as notas musicais, tenho vários livros de música. Então eu procurei entender os mistérios de Deus através das músicas. Existem livros de músicas que podem fazer você entender o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E acredite ou não, isso tem uma correlação espiritual significativa, totalmente relacionada com os 7 espíritos de Deus. Enfim, são coisas que são da fé e que as coisas vão acontecendo na minha vida e que eu vou adquirindo conhecimentos, ligando os fatos e construindo o quebra-cabeça na minha mente. O que importa é que eu tenho resultado. Se eu sou de uma escola iniciática ou não, se eu sou da sua fé ou não, não me interessa se agora eu estou entrando na maçonaria, se no passado eu fui evangélico. O que conta na minha vida e deve contar na vida de todos vocês é o seguinte: se eu digo que tenho fé, a minha vida deve mostrar que a minha fé é eficaz. Se eu digo que eu tenho poder, a minha vida deve demonstrar que eu tenho poder. Falar até o papagaio fala. É muito fácil. Se você falar com o louro assim: louro, assobia o hino do Corinthians. Aí ele vai lá: salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O que tem de gente por aí dizendo que tem poder, que tem conhecimento de magia, que tem conhecimento de não sei o que tem conhecimento da Bíblia. Aí tu olha para a vida do indivíduo, o cara tá ali mendigando dinheiro, pedindo atenção, pedindo colaboração, fazendo alianças políticas para tentar melhorar a visibilidade dele, da palavra dele por aí. Então são coisas que a gente não consegue entender muito bem. Uma coisa é o indivíduo ter de repente o cara é extremamente competente, quer oferecer um curso, porque ele tem preparo, ele tem experiência prática naquilo. Aí eu concordo do indivíduo cobrar alguma coisa para oferecer um curso. Agora, o indivíduo que quer ser sustentado pelas pessoas, porque ele tem um conhecimento espiritual, isso não entra na minha cabeça. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala: de graça recebestes e de graça dai. Então, as coisas que eu faço na minha vida são paralelas à minha outra vida. Eu tenho várias vidas, né? É difícil de falar isso para vocês, de vocês entenderem, mas eu tenho a minha vida física, eu tenho a minha vida mental, eu tenho a minha vida espiritual, tenho a minha vida familiar, tenho a minha vida com a minha família, né? Com a outra família que são os meus pais, os meus irmãos, a minha filha com a minha esposa, com o meu filho, enfim, eu tenho várias vidas onde eu preciso ser o melhor em tudo aquilo que faço e ainda tenho que pagar as minhas contas e cuidar dos negócios. Então, eu não sou um vagabundo que estou aqui em casa sentado: vou fazer uma magia aqui, vou pegar uma vela
vou aqui pegar um bode, vou comprar aqui três, como é que é o nome daqueles potes de barro? Sempre que eu passo aqui em frente ao cemitério tem pote de barro ali. Comprar uma farofa. Então farofa para mim serve para comer. O que muda a minha vida é justamente aquilo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é você transformar a sua realidade através da fé. A fé é você crer naquilo que você não vê. E eu asseguro vocês que existem substâncias no ar que vocês não estão vendo, mas que são substâncias energéticas que estão sendo manipuladas o tempo inteiro por quem tem um verdadeiro conhecimento da magia. Isso já aconteceu na minha vida, são coisas sobrenaturais que eu não vou contar para vocês. Eu comecei realmente a entender a profundidade dessa ciência sagrada que Deus descreve no Salmo 139, e a minha cabeça se amplificou demais, a minha consciência se expandiu, eu passei a ser uma pessoa com uma visão completamente diferente do que significa servir a Deus, e hoje eu consigo entender por que Elias fez cair fogo do céu, por que Moisés bateu aquele cajado e aquele cajado se transformou numa cobra, por que Daniel era chefe dos magos, por que Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou na mesma hora. Então, todos esses seres bíblicos, esses indivíduos bíblicos, essa irmandade espiritual, eles tinham um conhecimento muito profundo sobre ciência, sobre mistério, sobre a ciência sagrada que o santo Deus de Israel, o nosso todo-poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, ele está aqui oferecendo para os nossos santos amados. Então, meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele não se limita ao que vocês chamam aí de religião. A religião, na minha opinião, pessoal, ela é útil e é o início de tudo. Você vai começar a sua vida de fé com alguma religião. Seja lá se você vai começar na bruxaria, se você vai começar no candomblé, no meio evangélico, no meio católico, no meio luciferiano, no meio da bruxaria. Eu não sei qual é a religião que você vai escolher seguir, mas o que importa é que você entenda que a sua religião tem ensinamentos importantes, que você tem que respeitar os deuses com integridade moral, com verdade, com justiça, com santidade, não brincando com o mundo espiritual. Porque quando você entra numa religião, você imediatamente está se conectando com o mundo espiritual, seja para o bem, seja para o mal. Por quê? Porque quem não está dentro de uma religião não está conectada com o mundo espiritual. Então aquele indivíduo ele age por ignorância. E se Deus vê que a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está fazendo, Deus perdoa. Mas se Deus dá uma oportunidade para o indivíduo entrar na religião e ele ouve algumas coisas que ele tem que fazer e ainda assim ele não faz, meu amigo, aí a coisa muda de figura. Aí o peso da mão de Deus vem sobre as pessoas. Sabe por quê? Porque toda religião tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então Deus ele nos deu o livre-arbítrio para justamente a gente fazer a escolha e traçar o nosso caminho. É como um jogo de xadrez. O jogo de xadrez você tem a pedra branca e a pedra preta, não é lá? Quando você olha lá, tem um lugarzinho branco e um lugarzinho preto. Aquele lugarzinho branco e lugarzinho preto representa as peças que você vai interagir. Se você é um indivíduo que está fazendo uma jogada para o bem, uma jogada para o mal, vai ter uma hora que você vai ter que, infelizmente, afastar uma pessoa do bem da sua vida, vai ter que abrir mão de algumas coisas para você fazer uma jogada melhor, porque o objetivo final é o checkmate. E o checkmate ele só pode ser dado por Deus. Se você mandar Deus mexer as suas pecinhas, sabe o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3? Revela ao Senhor as tuas tarefas e os teus projetos se realizarão. Então Deus diz lá no Provérbios capítulo 16, também no versículo 1, que ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor. Então a gente tenta organizar a nossa vida, tenta fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor nunca é suficiente para a gente conseguir vitória, nunca é o suficiente para a gente ter paz, nunca é o suficiente para a gente vencer o pecado, nunca é suficiente para a gente ser feliz, nunca é o suficiente para a gente se sentir pleno espiritualmente, fisicamente, sexualmente, familiarmente, seja lá o diabo que for. O objetivo do homem de Deus, gente, é entregar o projeto na mão de Deus e falar para o Senhor assim. Por exemplo, eu tenho um tabuleiro de xadrez na minha casa. Todo dia eu olho para ele e eu me vejo numa pedra branca, ora eu me vejo numa pedra branca, ora eu me vejo numa pedra negra. E uma coisa que eu vou revelar para vocês rápido aqui. Toda essa questão racial que envolve os seres humanos negros, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza absoluta que isso tem cunho espiritual, porque os anjos negros, eles são muito mal vistos pela sociedade. É só um comentário breve que eu vou fazer para vocês. Por quê? Porque os anjos negros, eles não são ruins.
eles simplesmente receberam da ordem de Deus a parte das artes das trevas. Eles são indivíduos, anjos de Deus, que têm a missão de executar a justiça de Deus na terra. Então, os anjos negros, eles não nasceram para ficar aqui dando oi, bom dia, você quer um cafezinho? Como está você? Como está a família? Vamos para a igreja? Não. O anjo negro, ele tem um contato direto com Deus, e Deus, ele dá uma ordem muito específica para esses anjos negros. E esses anjos negros, eles têm um contato telepata com os indivíduos de outros níveis de transcendência, outros níveis de outros planos espirituais, e eles recebem essas ordens através de telepatia e ouvem claramente o que Deus espera que eles façam. Então, meus irmãos, não olhem o anjo negro como algo ruim. Não associem o negro a algo ruim. Por quê? Porque o negro nada mais é do que o... Gente, não dá para ficar explicando aqui, senão eu vou entrar aqui em física e explicar para vocês as propriedades da física, enfim. Não vou ficar aqui explicando que o sol ilumina a noite porque a lua tem um reflexo do sol e que a nossa luz é tão intensa que ela serve até para iluminar as trevas. E que trevas para quem a luz não existe, porque a nossa própria luz é capaz de iluminar nossas trevas. São coisas muito complexas que, se a gente ficar falando aqui, a gente vai entrar num assunto atrás do outro e esse vídeo não vai terminar. E eu sei que você é vagabundo, não gosta de conhecimento, você já está de saco cheio de ouvir 26 minutos aí de áudio, porque agora você vai pro WhatsApp, agora você vai ficar lá brincando nos grupos de WhatsApp, né? Você vai ficar vendo vídeos no YouTube, vai ficar rindo, vai ligar a televisão, né? Tá preocupado hoje com o jogo do seu time, né? O jogo do seu time vai mudar a tua vida, né? Vai ver um filme hoje na Netflix. Gente, outra coisa, Netflix também tem muita coisa interessante para vocês assistirem, tá? É importante falar isso. Vocês que querem desenvolver o pensamento abstrato, porque, gente, magia, gnose é pensamento abstrato. Se você não tem o dom da imaginação, não adianta você querer entender o mundo espiritual. Para você entender o mundo espiritual, você tem que se encher da magia. O que é se encher da magia? Não na definição da magia propriamente dita como ensino dicionário, mas é você sentir a magia, é você pensar, é você imaginar, é você ver os desenhos e tentar relacionar aquilo ali com a prática, porque grande parte desses desenhos falam sobre coisas muito sérias, coisas verdadeiras. Esses filmes de ficção científica, muitos deles falam sobre essa questão do mundo espiritual. Então, assim, são coisas que vale muito a pena vocês verem. Vocês querem que eu deixe um filme para vocês enxergarem? Gente, tem um filme chamado A Chave Mestra. É um filme bem antigo. É um filme que fala sobre voodoo, sobre a importância da fé, sobre a importância de você tomar cuidado com as pessoas que você não conhece, porque as pessoas podem parecer inofensivas, mas elas podem ser extremamente más. Então, existem indivíduos que passam pelas nossas vidas, que às vezes nós já olhamos para a pessoa e falamos assim: poxa, esse cara aí não é nada, mas o cara pode ser metido com alguma coisa pesada e querer destruir você e a sua família. Então, vejam esse filme, A Chave Mestra, comecem a abrir os olhos espirituais de vocês, percebam que enquanto vocês estão aí dando glória a Deus, aleluia, indo para a igreja, tem gente se metendo com magia pesada, tem gente tentando destruir a tua vida. Então toma muito cuidado com a tua fé. Se você não tiver uma fé edificada na justiça, na verdade, na sinceridade da devoção divina, vocês nunca vão ter a proteção que vocês precisam. Então, gente, estejam firmes na fé. Ninguém pode fazer mal para quem obedece a Deus, porque a palavra de Deus ensina no livro de Números, capítulo 23, que contra Jacó não vale encantamento. Entendemos isso? Não tenham medo, tenham fé. Se vocês são santos e verdadeiros, obedeçam a Deus e Deus estará com vocês. Fique na paz.